Olá, eu sou Maria do Carmo e você está assistindo ao canal Mundo Secreto, tudo bem com vocês? Nosso conteúdo é focado em assassinatos, crimes, serial killer, mitos e lendas, e se você gostar desse tipo de conteúdo, você é mais que bem-vindo em nosso canal. Em nosso caso de hoje, ele se passou em Indiana, nos Estados Unidos, em 1965. Nós vamos falar sobre o caso de Sylvia Lynch, que foi mantida em cárcere privado, torturada, mutilada e assassinada por Gertrude Benezewski. E se você não for inscrito no canal, por gentileza, dá aquela força, aquela moral pra gente, se inscreve no canal, deixa teu like, que é muito importante para o nosso crescimento, e se for possível, deixa um comentário aí bem legal, tá certo? Então, sem muitas delongas, puxa a vinheta. Quando foi condenada por assassinato em primeiro grau, que foi premeditado, em 1966, esse caso foi conhecido como o pior caso já cometido contra um indivíduo em Indiana, nos Estados Unidos. E este caso teve diversas adaptações, tanto no imaginário quanto no real. E uma dessas adaptações foi no filme Um Crime Americano, que estreou em 2008, um filme muito forte, com cenas assim bem chocantes que dão até pesadelos. Gertrude, ela nasceu em 1929 e foi a terceira filha de 6. E ela viu o seu pai, a quem tinha muito apreço, morrer de um ataque do coração em seus braços. E com 15 anos, ela deixou a escola e foi casar com John Benezewski, que aos 18 anos já era senador. Então, eles passaram 10 anos casados. Gertrude e John Benezewski tiveram 4 filhos. Mesmo com um temperamento estável de John, eles ainda passaram casados 10 anos e logo em seguida veio o divórcio. Após o casamento com John, ela teve um outro casamento, um casamento relâmpago com Edward Guthrie, e depois que se separou de Edward, voltou novamente para John Benezewski e teve mais 2 filhos. E depois eles realmente se separaram definitivamente. E ela também teve outro casamento relâmpago, e o rapaz chamado Dennis Lee, de 23 anos, e esse rapaz abusou de Gertrude Benezewski. E ela engravidou de Dennis Lee e deu à luz a um menino chamado de Dennis Jr. E após o nascimento do filho, Dennis Lee abandonou Gertrude Benezewski. Em julho de 1965, Lester e Betty Lynch, trabalhadores de um parque de diversões que vivia para lá e para cá, e eles sugeriram a Gertrude Benezewski que tomasse conta de suas 2 filhas adolescentes, pois eles não queriam que as meninas perdessem mais um ano por conta dessas viagens. Então, sugeriram a Gertrude que ficassem tomando conta da de 15 anos, chamada Jane Lynch, e da de 16, chamada Sylvia Lynch. E foi acordado entre eles que ela receberia $20 por semana, para que não faltasse nada para as meninas, nem para ela. Então, a partir do momento que o pagamento atrasou, ela começou a espancar as meninas e começaram realmente a uma tortura diária. Todos os dias as meninas apanhavam por qualquer coisa. Se aparecessem comendo um doce, apanhavam e ainda eram chamadas de ladras, pois Gertrude as acusavam de roubo. E as meninas não roubavam, elas simplesmente compravam. E começaram sim
os abusos e torturas diárias. Em agosto de 1965, Gertrudes começou a abusar fisicamente e verbalmente de Sylvia Links, e ela também permitiu que seus filhos a espancassem e a derrubassem pelas escadas. Gertrudes Benezevski também dava sermões longos sobre prostitutas e as sujeiras das prostitutas e de mulheres em geral, com sermões eternos. Mas uma observação: como é que essa mulher podia dar sermões a uma menina de 16 anos com tantas indas e vindas de homens diferentes em sua casa? E outra observação: Gertrudes era meio pedófila. Vocês vão entender por quê. E depois de acusar Sylvia muitas e muitas vezes, Sylvia e Jane, muitas e muitas vezes, as duas filhas de Gertrudes, Paula e Stephanie, junto com o namorado de Stephanie, Carl Hubbard, eles chamavam as duas constantemente de prostitutas e acusavam de ser garotas de programa na escola. E Gertrudes, ela levou os amigos da escola e alguns vizinhos para dentro de sua casa para poder espancar Sylvia, e até obrigou Jane a espancar a sua irmã. Eles não só batiam em Sylvia, como queimavam-na todos os dias com pontas de cigarro, e eles também quebraram as suas unhas. Algumas estavam quebradas, rachadas, e muitas foram arrancadas. Em agosto de 1965, um casal se mudou para o lado da casa dos Benezevski, e eles começaram a notar que havia muitas agressões contra a menina Sylvia, mas só que eles não se importaram e não chamaram as autoridades. Durante um tempo, Sylvia roubou uma roupa de ginástica da escola, mesmo ela não podendo fazer educação física. E o que aconteceu? Gertrudes encontrou essa roupa, acusou de ser ladra e começou a espancá-la, e logo em seguida começou a queimá-la com pontas de cigarro. Essas queimaduras eram diárias. Depois disso, Gertrudes tirou Sylvia da escola e a acusou de ser prostituta. E na frente de um grupo de meninos, ela foi obrigada a despir-se e a inserir uma garrafa de vidro pequena de Coca-Cola em sua vagina, na frente desses meninos. E como consequência, ela desmaiou. E como castigo, Gertrudes a trancou num porão. E depois que Sylvia foi trancafiada no porão, Gertrudes começou um ritual de limpeza macabro com água fervente e com sal grosso. Ela esfregava sal grosso nas queimaduras de Sylvia e não para por aí. Gertrudes e seu filho Dennis Jr., de 12 anos, obrigavam Sylvia a ingerir suas próprias fezes, a consumir o seu próprio vômito e a tomar sua própria urina. Sylvia ficava o tempo todo nua e nunca era alimentada. Então Sylvia, além de sofrer os maus tratos, Sylvia não se alimentava, ficando fraca. E ela começou a definhar desde então. Sua irmã mais nova, Jane Links, através de uma carta, conseguiu entrar em contato com sua irmã, Diana Links, que ela achou até que essa carta era uma brincadeira, pois Jane contava os horrores que Sylvia estava passando diariamente. Só que Diana, ela não ligou muito para essa carta e ignorou-a porque ela achou que as meninas estavam mentindo e que queriam morar com ela. Mas após um período, ela ficou com a consciência um pouco dolorida e foi até a casa de Gertrudes para visitar as suas irmãs. Só que chegando à porta da casa de Gertrudes, ela não foi bem-vinda. Gertrudes a convidou a ir embora, dizendo que iria chamar a polícia, pois Diana estava invadindo a propriedade dela. Então Diana ficou sem entender o que estava acontecendo. Na mesma hora, a sua irmã mais nova, ela estava no terreno do lado de fora, e quando Diana foi conversar com ela, ela saiu correndo,
Jenny saiu correndo, dizendo à irmã que não podia falar com ela de jeito nenhum. Então Diana entrou em contato com as autoridades e pediu ajuda à assistência social, que logo chegou à porta de Gertrudes. Mas Gertrudes informou tanto a Diana quanto ao assistente social que Sylvia Lynx havia fugido, pois era uma prostituta imunda e ela havia sido enxotada de sua casa e nunca mais ela voltou. No dia 21 de outubro daquele mesmo ano, Gertrudes mandou que um de seus filhos, o John Jr., o namorado de uma das suas filhas, Cole e Stephanie, levasse Sylvia até o andar de cima e amarrassem-na em uma cama. E com muita raiva no outro dia, porque Sylvia havia feito xixi na cama, Gertrudes a obrigou a inserir novamente uma garrafa pequena de vidro de Coca-Cola em sua vagina, para que ela e os demais pudessem assistir. Tá aí. Ela era pedófila. Isso antes dela começar a escrever a frase "Eu sou uma prostituta e me orgulho disso" no abdômen da menina com a agulha vermelha de tão quente. Mas só que Gertrudes ela não conseguiu escrever a frase toda e mandou que um dos meninos que estavam lá assistindo as atrocidades, ele terminasse a frase. E após toda essa tortura, no outro dia, Sylvia foi retirada da cama e Gertrudes começou a ditar uma carta para ela escrever, como se ela tivesse deixado a carta antes de fugir. Então Sylvia foi obrigada a escrever essa carta para quem pudesse interessar. E Gertrudes começou a formular um plano para que um de seus filhos, o John Jr. e Jenny Lynx, eles dois deixassem Sylvia Lynx em um tipo de lixão para que ela pudesse morrer por lá mesmo. Como estava fraca e debilitada, iria morrer facilmente. Mas só que Sylvia, ela conseguiu escutar esse plano e ela arrumou forças de onde não existia e começou a correr pelas escadas em direção à porta. Mas quando ela atravessou a porta para poder escapar, ela foi surpreendida por Gertrude, que a puxou pelo cabelo, impedindo sua fuga, e a trancou como castigo novamente no porão. No dia 24 de outubro, Gertrudes desceu até o porão para ameaçar e bater em Sylvia com uma pá larga de madeira, mas acidentalmente ela bateu em si própria e nos gritos chamou um de seus genros, o Coy, que repetidamente e brutalmente começou a bater na cabeça de Sylvia com um cabo de vassoura e eles largaram ela assim inconsciente e sangrando no porão. Na noite do dia 26 de outubro, Gertrudes informa aos seus filhos que quer dar um banho, desta vez um banho morno em Sylvia, e pede para que Stephanie e seu namorado desçam ao porão e levem Sylvia até o banheiro, pois ela iria dar um banho nessa menina que estava fedendo bastante. E eles levaram-na até o banheiro e colocaram-na na banheira e tiveram que tirar as suas roupas. E depois de tirar as roupas de Sylvia, colocaram novamente dentro da banheira e assim Gertrudes deu banho em Sylvia. Depois do banho, eles colocaram-na em um colchão no chão. Só que Stephanie começou a perceber que Sylvia não respirava e tentou diversas vezes a ressuscitação e respiração boca a boca. Em seguida, ela disse à mãe que Sylvia não estava respirando e que ela tinha assassinado a menina e entrou em choque. E aos gritos informou que a mãe era uma assassina e mandou que seu namorado ligasse imediatamente para a polícia. Ela deve ter tido aí um enorme choque de consciência. Então ela deve ter se arrependido por muitas vezes ter espancado e maltratado essa menina, só que era tarde demais. Depois da morte de Sylvia e do arrependimento repentino de Stephanie, que logo ligou para a polícia e a polícia chegou até a casa de Gertrudes,
Gertrude simplesmente mostra a carta que Silvia foi obrigada a escrever, como se ela tivesse fugido. E como um passe de mágica ou uma revolta ou arrependimento, Jane Lynx sussurra para um dos policiais a seguinte frase: "Me tire daqui, que eu conto tudo." Então, o depoimento de Jane para aqueles policiais, ele encaixou certinho com o corpo que foi encontrado dentro da casa de Gertrudes. E todos foram presos por assassinato. Gertrudes, suas 2 filhas, Paula e Stephanie, e seus 2 genros, Cole e Richard, e mais algumas crianças que estavam lá no momento, que foram presos por injúria, por maltratar e prejudicar uma pessoa. Gertrudes e seus filhos, mais os seus 2 genros, Cole e Richard, foram presos sem direito à fiança. E um exame detalhado na autópsia de Sylvia, eles revelaram que sua morte foi bem dolorosa. Teve muitos ferimentos, queimaduras, torções de dor, muitos espasmos, e ela sofreu danos musculares e nervosos. E Sylvia também, com muita dor, no ato de ser espancada, mordia os lábios do lado de dentro, arrancando pedaços. Então, a autópsia revelou que foi muito sofrimento e que foram 90 dias de muita dor. E também em um dos exames ginecológicos que foram feitos no corpo de Sylvia, na vagina de Sylvia, mesmo ela estando muito inchada por conta dos abusos, indicou que Sylvia era virgem. Um tapa na cara de Gertrudes, que a obrigava a inserir uma garrafa pequena de Coca-Cola, uma garrafa de vidro, na vagina dessa criança. Gertrudes, ela foi considerada culpada por crime de 1º grau, que foi premeditado, e ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. E Gertrudes, ela apelou e foi marcado um novo julgamento. E nesse novo julgamento ela foi considerada culpada pelo crime de assassinato em 1º grau. Só que a pena foi mais branda. Ela pegou 18 anos de prisão. Isso revoltou todo o mundo, não só os Estados Unidos, mas como o mundo todo. E Gertrudes, nesses meses, nesses 18 anos de reclusão, ela foi considerada uma prisioneira exemplar. Tanto é que ela começou a ser chamada de Mon, ou seja, mãe, pelas prisioneiras mais jovens. E ela também trabalhou assiduamente na costura prisional. Então ela era muito conhecida como mãe das jovens prisioneiras. E em 1985 foi dada a condicional a Gertrudes. A condicional de Gertrudes também chocou não só a Indiana, como o mundo todo. E a família Lynx foi convidada até por um programa para falar sobre a condicional de Gertrudes, e a família Lynx realmente estava revoltada. E teve muitas ONGs que viajaram para apoiar a família. E uma ONG contra o crime viajou até a Indiana e tentou recolher o máximo de assinaturas contra Gertrude para que ela permanecesse na prisão. Mas apesar deles conseguirem 4.500 assinaturas, Gertrudes conseguiu realmente a condicional no dia 4 de dezembro de 1985 e logo em seguida viajou a Iowa e permaneceu lá até 1990, e ela veio a falecer de câncer no dia 16 de julho deste mesmo ano. Bem como eu havia dito, esse crime realmente teve adaptações tanto em livros como em cinema. O livro é The Girl Next Door, que é A Garota da Porta ao Lado, que também teve a adaptação cinematográfica aqui no Brasil. Também tem o mesmo nome do livro, que é A Garota da Porta ao Lado. Também teve outra adaptação, que é Um Crime Americano.
um filme realmente muito forte, com cenas fortes. Esse filme só não tem a parte que ela consome fezes, urina e vômito, mas os maus tratos que ela sofreu, o espancamento, a fome que ela sentia, a solidão, tudo é retratado neste filme. Agora, o que mais me surpreendeu nesse caso, a maldade humana realmente ela não tem limites. E a covardia também. Como é que eu, tendo uma irmã praticamente da mesma idade, eu deixar minha irmã sendo torturada por uma mulher desconhecida, só porque ela tinha uma reputação imaculada na vizinhança, não quer dizer que essa mulher era uma mulher boa. Que ela também ia na igreja e os filhos dela estavam sempre com as meninas na escola, não quer dizer que esse povo tenha uma índole boa. Então, assim, fica mesmo de se revoltar uma situação dessa. No meu caso, eu não permitiria que minha irmã ou irmão tivesse um fim desse. Ou a gente ia morrer no pau mesmo, ia ter cacete pra tudo que era lado, que isso é revoltante, isso não existe. Ou essa mulher tinha que matar as duas, que eu garanto que ela não ia conseguir. Se Sylvia tivesse o apoio de Jenny, com certeza ela poderia até estar viva até hoje, ou quem sabe ter morrido de causas naturais mesmo. Mas outra coisa que aconteceu também, os vizinhos que sabiam que havia maltratos ali na casa ao lado e não fizeram nada, foram omissos e covardes. Eu teria ligado sim para as autoridades, teria batido o pé, dito que ali havia maus tratos com um adolescente. Então esse foi um caso assim que perturbou um pouco, porque eu também sou mãe, e é uma coisa que não é admissível. Então, por favor, você que vê maus tratos em qualquer lugar, sendo criança, adolescente, sendo até com pessoas idosas, denuncie. Não fique calado. Denuncie, porque isso é grave, é gravíssimo. Você não se impor numa situação dessa. Então fica aí a minha revolta sobre este caso de Sylvia Lynx, que realmente é revoltante. E se você gostou desse vídeo e de outros vídeos que nós temos aí na nossa playlist, por gentileza, se você não for inscrito, se inscreve, dá uma forcinha pra gente. Então eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Então até a nossa sexta-feira criminal. Tchau!